Então, a professora Nair Teles, ela é mestre e doutora em Sociologia pela Universidade de Bordeaux II, na França. Tem também mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o UPERJ, e é professora do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, né, da Fiocruz. Essa é a segunda aula que a professora vai nos brindar. Ela também é a segunda aula no nosso curso. E ela também é autora, né, do livro que nós indicamos como bibliografia desse módulo 2, né, que é o Direitos Humanos e Saúde, Reflexões e Possibilidades de Intervenção. A professora organizou esse livro junto com a professora Maria Helena Barros e o professor Rubens Roberto Casara. Por favor, Nair, a palavra é sua. Obrigada, David. Bom dia aí para vocês. Aqui já é de tarde, 3h15. Desculpa aí minha voz e as tosses que eu, infelizmente, talvez faça que eu estou saindo de uma super gripe aqui, então peço desculpas de antemão. Eu queria, David, sabe aquele vídeo que eu mandei para você hoje, que é Unidos pelos Direitos Humanos? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have? That's a very large debate. Mezcla que mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Direitos humanos são os direitos que tu tens simplesmente porque és humano. É como se instintivamente esperássemos e merecêssemos ser tratados como uma pessoa com o direito de viver livremente, de dizer o que pensamos e de ser tratado como igual. Há muitos tipos de direitos. A maioria aplica-se a um certo grupo. Mas os direitos humanos são os únicos que se aplicam a todos, em todo o lado. Isso significa a crianças, a velhos, pobres, jogadores de basquetebol, rappers, professores, africanos, índios, albaneses, cristãos, muçulmanos, cabalistas, ateístas, à tua mãe, ao teu pai, ao teu vizinho do lado e a ti. Todos têm os mesmos direitos humanos. Por outras palavras, eles são universais. Mas a questão é, o que são? Name the human rights? What the human rights are? O the right to David, live, parece que tem alguém com problema equality de som. between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? Parece que tem alguém com problema de som, né? Eu acredito que seja no computador da pessoa, porque eu estou com ouvindo. som, você também, então se nós estamos ouvindo, é para todos estarem ouvindo. Ok, desculpa, bye. De acordo com as Nações Unidas, existe um total de 30 direitos humanos, que estão normalmente agrupados e chamam-se apenas direitos humanos. Eles aparecem todos na Declaração de Direitos Humanos, que é o documento mais aceito no mundo sobre o tema. Mas demorou bastante tempo a aparecer. Ao princípio não haviam direitos humanos. Se estivessem no grupo certo, estavam a salvo. E se não estivessem, bem, não estavam. Mas um homem chamado Ciro o Grande decidiu mudar isso. Depois de conquistar a Babilónia, ele fez algo bastante revolucionário. Ele anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham a liberdade para escolher a sua religião, não importando a que grupo faziam parte. Eles documentaram as suas palavras numa tableta de barro conhecida como o Cilindro de Ciro. E foi assim que os direitos humanos nasceram. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e, por fim, para Roma. Eles repararam que as pessoas seguiam naturalmente certas leis, mesmo se não lhes fosse dito. Eles chamaram a isso lei natural. Mas isso continua a ser violado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, em Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo um rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos. E elas estavam agora a salvo daqueles no poder.
Algo assim. Ainda levou um grupo de rebeldes britânicos a declarar a sua independência antes que o rei percebesse que todos os homens são criados com direitos iguais. Não quer dizer que ele gostou da ideia, mas não podia pará-los e a América nasceu. Os franceses seguiram imediatamente com a sua revolução para os seus direitos. A sua lista era longa e eles insistiam que esses direitos não foram inventados, eles eram naturais. A concepção romana de lei natural tinha-se tornado direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Em França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram-se e derrotaram-no. E direitos humanos eram de novo um tema quente. Eles escreveram acordos internacionais a garantir muitos direitos pela Europa. Mas só na Europa. Isso de algum modo não incluía o resto do mundo. Em vez disso, eles foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Mas então, um jovem advogado da Índia decidiu que já chegava. O seu nome era Mahatma Gandhi. E frente à violência, ele insistiu que todas as pessoas na Terra tinham direitos, não só na Europa. Por fim, até os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser fácil. Surgiram 2 guerras mundiais e Hitler exterminou metade da população judia da Terra em campos de concentração horríveis. 90 milhões de pessoas morreram. Os direitos humanos nunca estiveram tão próximos da extinção. E nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Portanto, os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. O seu propósito básico era reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? Foram as proclamações de Ciro? As leis naturais de Roma? As declarações de França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, finalmente concordaram num conjunto de direitos para todos. A Declaração Universal de Direitos Humanos. A concepção francesa de direitos naturais tornou-se finalmente direitos humanos. Em resumo, ao princípio só umas pessoas afortunadas tinham quaisquer direitos. Até que um desses homens decidiu, outras pessoas também deveriam ter direitos. O que foi ótimo, exceto que nem todos concordaram. E só demorou alguns milhares de anos de guerras, declarações e mais guerras até que todos finalmente concordassem que os direitos humanos deveriam aplicar-se a todos. E viveram felizes daí em diante. Exceto por um pequeno problema. Se as pessoas têm o direito a comida e abrigo, por que é que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias? 1 em cada 5 segundos. Se as pessoas têm liberdade de expressão, por que é que existem milhares de pessoas em prisões por dizerem o que pensam? Se as pessoas têm direito à educação, por que é que mais de 1.000 milhões de adultos são incapazes de ler? Se a escravatura foi abolida, por que é que 27 milhões de pessoas ainda estão escravizadas hoje em dia? Mais do dobro do que em 1800. A questão é que a Declaração Universal de Direitos Humanos não tinha a força de lei. Era opcional. E apesar de muitos documentos, convenções, tratados e leis, é ainda pouco mais do que palavras numa página. Então a questão é, quem tornará essas palavras uma realidade? Quando o Dr. King marchou por igualdade racial, ele estava a marchar para direitos que foram garantidos pelas Nações Unidas durante mais de 2 décadas, mas ainda assim ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou pela justiça social nos anos 90, o seu país já tinha acordado abolir tal discriminação durante mais de 40 anos, mas ainda assim ele lutou. Aqueles que lutam hoje contra a tortura, pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis. São pessoas, jovens, mães, pais, professores, indivíduos de pensamento livre que se recusam a ficar calados, que compreendem que os direitos humanos não são uma lição de história, não são palavras numa página, não são discursos ou anúncios ou campanhas de relações públicas.
Eles são as escolhas que fazemos todos os dias como seres humanos. Eles são a responsabilidade que todos temos em comum de respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros e proteger aqueles em necessidade. Como Eleanor Roosevelt disse, onde é que os direitos humanos começam, afinal? Em pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão pequenos que não podem ser vistos no mapa do mundo. No entanto, eles são o mundo da pessoa individual, o bairro em que vive, a escola ou o colégio que frequenta, a fábrica, quinta ou escritório onde trabalha. Esses são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura justiça igual, oportunidade igual, dignidade igual, sem discriminação. A não ser que estes direitos tenham significado aí, eles terão pouco significado em quaisquer outros lados. Pronto. Um minutinho para a gente refletir. É exatamente isso que eu tenho tentado passar e também achei, Vinólia, né? O vídeo é muito bonito, ele é muito impactante, né? E eu acho que o Davi pode depois, não sei como é que funciona, disponibilizar para vocês. Porque o que eu mais gostei e o que eu tenho tentado passar para vocês, se a gente for, como o vídeo mostra quase no final, né? O cotidiano é tão repleto de falta de respeito, se a gente pode dizer assim, em relação a nós mesmos, ao outro, que às vezes a gente acha que essa coisa de direitos humanos é para inglês ver, isso é coisa do século passado, porque é, de fato, né? Mas não, é como Eleanor Roosevelt chamou a atenção para a gente. É o que eu falei para vocês semana passada, é o que você faz na sua casa, com a relação que você tem com seus irmãos, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu parceiro ou parceira, com os seus filhos, né? Direitos humanos fala da vida cotidiana. Ele não tem grandes elucubrações, é a simplicidade. Eu gosto muito quando ela fala, depende das nossas escolhas, né? Então, como eu disse a vocês, quando eu esqueci até de olhar no currículo, quando eu fui fazer o curso de Direitos Humanos, eu fiz para me entender dentro desse processo, na medida em que eu percebi que eu fazia isso, mas eu não sabia que eu fazia. Percebam? Quer dizer, eu sempre fui ligada a essas questões, mas concretamente identificá-las, a minha pequena ignorância não permitia. Então, quando eu falei já para vocês, porque às vezes eu me repito da aula de ontem para hoje, quando eu fui fazer o meu doutorado, que eu percebo, que eu encontro a Anistia, que eu já sabia da Anistia Internacional, mas que eu contato com pessoas, a Liga Internacional dos Direitos Humanos, foi aí que eu falei assim, não, alguma coisa tem que mudar radicalmente na minha vida. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse curso de Direitos Humanos em Genebra. E é exatamente isso, parte da escolha, né? Eu estou falando de escolha. Não é fácil, não é fácil, né? Principalmente em alguns países onde você, para exatamente diminuir essa discussão dos direitos inalienáveis da pessoa humana, descaracteriza, né? Eu me lembro, no Rio de Janeiro, direito humano é para bandido, isso aí, essa daí não tem nada que fazer, está inventando essa história. Quer dizer, sempre existe uma desqualificação, mas depende da nossa escolha, e o que ela falou, a responsabilidade que nós temos, primeiro conosco, porque os direitos humanos começam conosco, né? Com respeito a nós mesmos, não é fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, porque a gente quer, isso aí não é o que nós estamos falando, mas é o respeito a si mesmo, o respeito ao outro, a diversidade do outro. Eu não sou obrigada a gostar do Davi não é obrigado a gostar de mim, eu tenho que respeitá-lo como pessoa, ele é a mesma coisa, né? Então, às vezes, a gente mistura, né, os campos, as ideias.
E nós temos responsabilidade, sim. Eu tenho responsabilidade com o Davi. Ele é um ser humano, o Davi está bem, como é que ele passou? Não é ficar nessa neurose, mas como é que está? Ele me perguntou, Nair, você tem condições da aula? Nair, seu som está fechado ou a gente não está te ouvindo. Não, eu fechei, não sei como. Tá. Você parou aonde? Eu não estou ouvindo agora você. Você me respeita, eu te respeito, Exatamente. embora a gente não se goste, a gente é necessário... Sim, a gente não precisa, é no sentido de afeto, percebe? Perdão. Então, não é que eu fecho a porta da minha casa, o que acontece para lá não me diz respeito. É a questão mesmo da escolha que você faz, da responsabilidade que você tem, do afeto que você tem por você, pelas outras pessoas, o respeito. Você pode não gostar de certas orientações sexuais, outros estilos de vida, mas a escolha é do outro, percebe? E nem por isso você... me lembro muito daquela música de Chico Buarque, não vou falar aqui porque tem um palavrão, mas é aquela da Geni, né? Então, não, é o respeito pela escolha do outro, é você amparar, você poder ajudar uma outra pessoa e proteger. Então, apesar de tudo, eu acredito e vale a pena. Nós tivemos aqui, eu não sei se comentei com vocês, um rap aqui em Moçambique. Eu nem sabia, honestamente, era algo muito distante. Eu só soube no momento da morte dele. Ele morreu e o pessoal questiona até a morte que ele teve. E ele era tipo um contestador, né? E foi uma comoção nacional. Foi uma coisa assim que há muitos anos eu não vi aqui. E foi reprimido com muita violência. Então... O que eu estou achando interessante agora é que está acontecendo assim, em alguns momentos, em alguns lugares da cidade, aparece alguém com cartaz de papelão, né, escrito naquele caixa de papelão e tal, falando do direito que se tem aqui, pela Constituição, o direito à liberdade de expressão. Então, eles aparecem e somem, entendeu? Eles estão fazendo esse tipo de... E aí você vai dizer, até quando? Vou dar um outro exemplo. Chegou um dia, eu estou falando da responsabilidade do cuidado com o outro. Ninguém está pedindo para ninguém se expor. Um dia chegou, estava aqui na universidade, chegou uma menina toda marcada. Assim, o corpo, né? Eu levei um susto, falei, meu Deus, o que foi isso? Eu levei um susto com a menina. E ela tinha sido levada uma surra do parceiro dela de corrente. Então, na mesma hora, coloquei ela na minha sala, liguei para uma associação aqui que tem de proteção à mulher, expliquei o caso, em resumo da novela. Exatamente, precisamos colocar em prática. Em resumo da novela, me apareceu uma brasileira um dia, nunca tinha visto na minha vida, dizendo, com um recado para mim, que era para eu ficar quietinha, porque sabia onde eu morava, sabia onde meu marido trabalhava, né? Eu levei um susto, meu Deus, eu estou sendo ameaçada, eu estou rindo, mas eu fiquei com muito medo, né? E realmente foi um recado do homem lá que batia nela, para eu ficar quietinha, porque até meu marido entrou na história, marcou uma conversa com um homem, olha só. E ele disse para Antônio Carlos, que é meu marido, que não era para a gente se preocupar, não, porque a mãe dele disse que eu fiz isso porque eu era estrangeira. Então, o que eu estou falando é o seguinte, eu deixei de acudir a menina, lógico que eu não vou expor a vida dos meus nem a minha, né? A gente deve ajudar o outro na medida do possível, sem colocar a nossa vida em perigo. Mas esse vídeo mostra para a gente a história desse processo, né? Os direitos humanos foi uma conquista de gerações. Nós estamos falando desde Ciro, né? Ele menciona que há registro, né? Pode ter havido outros, né? Que são pessoas que têm uma perspectiva, uma visão de mundo diferente.
E aí é o poder mesmo, né? São disputas de ideias, de percepções de vida que se contrapõem. E onde é que nós ficamos? Né? Esse curso que o Davi nos convidou e que nos honra muito de estar aqui com vocês, eu tento dar para vocês o melhor que eu posso no tempo que nós temos, é exatamente isso, é levar essa mensagem que a Sheila, eu estou lendo aqui os nomes que aparecem, a Pati, a Júlia, a Marjorie e outras pessoas possam levar para os seus trabalhos, mas como Eleanor Roosevelt falou, para a nossa vida. O que a gente faz com o nosso corpo? A gente se respeita? Pois a minha irmã está brigando comigo porque eu estou doente trabalhando. Eu falei, não, mas é um compromisso que eu assumi. Né? Então, são questões que a gente... Não há diferença. Se vocês pegarem os direitos humanos e lerem, falam da nossa vida, do mínimo detalhe, né? Da nossa vida cotidiana. Então, eu achei que esse vídeo podia sintetizar o que a gente vem conversando até aqui. David, agora o próximo slide é a partir já da Constituição Brasileira. Ok. Está sem som. Estou abrindo ele aqui. Tá. É esse, né? Isso. Porque, vejam bem, a Constituição Brasileira, a gente sabe que o Brasil teve mais de uma ditadura, né? Eu acredito que vocês saibam. E a nossa última ditadura ocorreu em 64 e terminou em 1988. E, nesse processo de elaboração, houve... porque alguns de vocês, eu não sei, mas aos pais ou tios de vocês passaram por esse período. Né? Nós tínhamos... eu me recordo, eu era menina, não estou dizendo que eu sou referência para alguma coisa, mas são as histórias da vida da gente, né? Então, eu me lembro que eu estava na universidade, foi feita uma manifestação e eu tinha que... Eu não contei para papai nem para mamãe, porque Deus me livre, né? Então, eu fui escondida e tal, e aí não consegui chegar na universidade porque veio os policiais impedindo, né? Aquele a cavalo, aquelas coisas. E eu me lembro que eu fiquei embaixo, eu e um grupo de criança, né? Eu tinha 19 anos ou 20, abraçada assim, numa árvore, e aquele helicóptero em cima da gente, vinha aqueles homens a cavalo com aqueles cacetetes. Eu estou falando de mim, né? Teve pessoas, vocês sabem, né? Que várias pessoas, infelizmente, deram a vida para que a gente estivesse hoje aqui. Esse vídeo, para mim, ele é importante porque marca exatamente... As coisas são feitas de conquistas, e ele deixa claro, olha, nós não chegamos na sociedade, se é que existe, ideal. Né? Pessoas ainda são perseguidas, pessoas ainda são mortas, ainda muita ditadura. Né? Nós estamos vivendo uma guerra da Ucrânia com a Rússia, ou ao contrário, a Rússia com a Ucrânia. Nós temos meninas, vocês que trabalham na área da mulher, no Afeganistão, que estão sendo envenenadas porque vão à escola. Nós temos países profundamente cruéis em relação a qualquer tipo de... que a gente chame, né? E tem toda aquela discussão, sabe, Davi, de alunos, que a gente diz, essa coisa de direitos humanos é coisa de ocidental, não tem nada a ver com africano, não tem nada a ver com asiático, não tem nada a ver... Não! Esses são discursos que descaracterizam e tentam esvaziar por dentro. Para mim, os direitos humanos é uma proposta humanitária belíssima. E é essa proposta humanitária que a gente deve levar vocês para o trabalho de vocês, mas para os filhos de vocês. Né? Para a escola onde os filhos... Eu acredito hoje que no Brasil a gente esteja precisando muito de uma reflexão humanitária. Né? Nós somos diferentes, mas nós somos brasileiros. Quando você sai do Brasil, você percebe como a gente ainda é bem visto, ainda é bem querido. Né? Eu me lembro, no século, desculpa estar dando a minha experiência,
que é a minha vivência, quando eu chego na França para estudar, eu ia fazer entrevistas e tal, porque eu discuti sobre a questão da democracia na França, mas no cotidiano, né? Então, eu fazia entrevista. Então, o meu primeiro discurso era assim: bom dia, eu sou estudante, sou brasileira, estou fazendo... Era um discurso. Bonjour, falava até primeiro brasileira. Bom dia, eu sou brasileira, estou fazendo estudo. Ou seja, quando a gente falava que a gente era do Brasil, era quase que um passe-partout, quer dizer, você era bem-vindo, né? Porque a gente sempre teve uma visão de pessoas mais alegres, tem aquela conotação conosco, né, brasileiras, do objeto sexual feminino e tal, é boa de cama. Isso eu já ouvi na época, quando eu estava na França, ele falou assim: a brasileira é boa de cama. Eu falei: por quê? Às vezes é o homem que não sabe fazer a mulher bem na cama, né? Não tem nada a ver com a origem, tem a ver com o parceiro. E a pessoa calou a boca. Mas a gente tem essa imagem, né, da mulher brasileira, da gostosa, da boazuda, mas tem esse lado também de pessoas que são bem-vindas. E é isso que eu gostaria de tratar com vocês. Nós temos, e vocês, em cada espaço de vocês, tentar para fortalecer essa cultura de humanidade, de respeito à diferença, de respeito ao outro, certo? E que nossas escolhas não interfiram, não prejudiquem na vida da pessoa. Então, a Constituição Federal Brasileira foi o resultado de muita luta, de muitas pessoas que deram a vida, inclusive deram a vida, foram torturadas, para que a gente hoje estivesse aqui conversando. Nunca se esqueçam disso. Toda vez, por mais difícil que a situação seja para vocês no trabalho, às vezes você isso é o povo lá dos direitos humanos, isso é aquele povo, né? Deixa falar, não tem importância, nós somos desse povo mesmo, nós somos humanistas, é isso aí, nós somos humanistas. Então, é isso que eu queria, a mensagem para mim mais importante desse processo entre saúde e direitos humanos, é o resultado de uma história que nós estamos vivendo, um capítulo dessa história. Nós fazemos parte de um capítulo e não dessa história. Então, vamos tentar fazê-lo da melhor forma. Quando se luta dentro do campo da saúde para perceber que a saúde não é uma questão de doença, embora ela seja isso também, de acesso a medicamento, acesso a condições, a exames, a laboratório, a tratamentos de ponta, etc., que é isto, mas a saúde ela se relaciona com o contexto. E isso não é, até hoje, tão linear quanto a gente acha que é, tão óbvio quanto a gente acha que é. Para o médico, ele está vendo ali uma pessoa, né, um órgão que está doente aqui, pede exame, dá o remédio e vai. Muitos poucos são aqueles médicos que perguntam como é que você está na sua vida, você está bem com o seu parceiro ou sua parceira. Percebe? Lógico que você não vai fazer terapia com o médico, mas esse meio ambiente, ele interfere diretamente na qualidade de vida da gente. Então, quando a gente fala da Carta de Ottawa, dos determinantes sociais de saúde, foi e ainda é algo que a gente tem que se lembrar. Não vamos dizer se bater, porque fica muito forte, que a gente tem que se lembrar, né? A saúde, agora com o Covid, a gente viu, perdão, que a gente viu todo mundo falando, tem que ter acesso a medicamento, os hospitais, não temos vacina, cadê a vacina? A vacina está onde? Nunca se falou tanto de ciência, né? Se falava de ciência o tempo inteiro, já estava até ficando caricatural a história. E eu me lembro perfeitamente os países, né, produtores de vacina,
Quando chegou a vacina aqui em África, foi através do órgão, né, da Organização Mundial de Saúde, que facultou algumas doses de vacina para a África. Então, há toda uma desigualdade de acesso à saúde, né, de acesso a uma vacina que, às vezes, para o Brasil, a gente, né, pega... Como é que pode não ter vacina? Como é que pode não ter remédio no ambulatório, no posto de saúde? A não valorização do sistema único de saúde e, ao contrário, em detrimento de um sistema privado. Então, são várias questões que não é uma coisa linear. Então, hoje, quando você fala que a saúde é um direito inalienável, não é só um acesso a medicamento, a posto, é a qualidade de vida. Enfim, então, não se esqueçam no processo de vocês, talvez vocês se sintam sozinhos no seu trabalho, com uma visão mais progressista, e não se esqueçam que várias pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo pensam muito semelhantes, né? É a luta por uma comunidade sem violência, como era na Fiocruz, a gente dando, e vocês têm outros exemplos, a gente dando aula, meus alunos pediam para eu sair de perto da janela, porque podia levar tiro. Então, outros exemplos que a gente tem, e cada um de vocês tem, mas não percamos a esperança, porque nós fazemos talvez uma corrente invisível, mas nós temos que entender que a Constituição Federal Brasileira, as leis de proteção que nós temos, é um resultado de um processo histórico de pessoas que muitas das vezes já não estão mais aqui, que a gente nem as conhece mais, ou nem ouviu falar delas, mas que nós estamos aqui por causa delas. Veja bem, a Constituição, o que eu fiz aqui foi um pequeno apanhado, né? Depois eu vou pedir para o Davi, tem um vídeo bem sucinto que fala da Constituição brasileira, ele é bem pedagógico. Aqui são artigos e incisos que eu, pessoalmente, destaquei na Constituição Federal Brasileira de 88. Pode passar, Davi, por favor. Desculpa a tosse. Viu que nós estamos falando ordem social, bem-estar e justiça social. Você viver num ambiente onde você, no trabalho, onde você tem todo o tempo você é assediado, não necessariamente sexualmente, mas você é desqualificado o tempo todo, não é um ambiente saudável, né? Nesse sentido do respeito. Se eu não estou trabalhando bem, o Davi me chama atenção. Olha, Nair, eu sugiro que você... Tá certo? Agora, tem formas e formas, não necessariamente partir para a violência. Na época, o artigo 231, eu sei que hoje não fala mais de índio, mas de população indígena, mas nessa época era assim que a gente tratava, a sua organização como um todo. O artigo 225 fala aquilo que nós estamos chamando a atenção do meio ambiente equilibrado e sadio, né? Que você tem um acesso... isso aí é fantasia sua, é tudo ideal, isso não existe no mundo real, como o vídeo mostra. Vocês imaginem se nós não existíssemos. Imaginem, vamos criar uma situação diferente. Nós não, as pessoas que nos antecederam. Imagina se elas não existissem. Como nós estaríamos hoje? É uma questão que a gente tem que considerar. Davi? Pronto. Quando é aquele vídeo que a gente passou no início, do Unidos pelos Direitos Humanos, ele começa com as pessoas perguntando às pessoas o que entendem por direitos humanos. E vocês viram que elas não sabiam, né? Então, tentem vocês aí, na família de vocês, perguntar ao amigo o que é direitos humanos, o que é Constituição, porque aí eu fiquei pensando, não, vamos falar um pouco, não é o nosso caso hoje, né? Porque é muito assunto para o tempo que a gente tem, a gente não lê a Constituição. Eu reconheço que eu nunca li a Constituição inteira. Reconheço. Então, a nossa falta de conhecimento também induz a arbitrariedade, sabe?
não, volto a dizer, não é o fato do arbítrio existir, não é o fato de relações abusivas existirem ou de relações autoritárias e etc., que infringem literalmente o que a gente está trabalhando aqui hoje, o acesso à saúde, o acesso ao medicamento, morar num ambiente poluído. Lembra era Cubatão, né, no Paraná, que era uma coisa horrível, né? Era fumaça. Eu não sei se vocês veem, às vezes aparece a China, eu acho que na capital, aquela nuvem em cima da cidade. Então, são essas coisas que a gente... E o que você faz? O que a Sheila faz? O que a Marjol... Eu estou falando porque são elas que estão aparecendo aqui, né? A Paty faz... É o que você faz? Você faz recolha do lixo seletiva? Você procura não comprar mais saco plástico no supermercado? Não sei se vocês viram, existe uma ilha artificial feita de lixo no Pacífico. Eu acho que vocês devem estar sabendo. E é surpresa que a natureza tenha a capacidade, mas até quando ela vai ter essa capacidade de se reinventar? Estão nascendo animais, né, marinhos nessa ilha artificial, ilha artificial de sujeira, né, de poluição, que é plástico, é saco plástico, enfim, aquele material que a gente joga no mar e não presta atenção. Então, a vida se refaz, mas até quando ela vai se refazer, né? Então, é disso que nós estamos fazendo. Façam essa experiência. Pergunte se algum de conhecidos de vocês conhece algum artigo da Constituição Federal. Conhece algum direito humano. Eles vão dizer direito à vida, direito à saúde. Graças a Deus, ainda bem que sabem essas duas. Façam esse teste, por isso que eu vi. E no final também, David, não vai dar para a gente fazer. Se você quiser, eu faço uma apresentação muito rápida, vocês decidam, que eu vendo esse vídeo dessa moça, eu falei, gente, o Brasil está inserido não na Europa, não na América do Norte, na América Latina. E pouco a gente fala sobre a América Latina, sobre a Corte Interamericana de Justiça. Ela existe e o Brasil tem hoje, foi apresentado no 11 casos à Corte Interamericana de Justiça. A OEA, o Brasil, como na declaração e na própria Nações Unidas, em 45, na OEA depois, ele é um dos países, em termos de conduta internacional, o Brasil sempre foi um país não vou dizer de vanguarda, mas não foi omisso, né? A OEA ele fez parte. Então, a Corte Interamericana de Justiça tem 11 casos que o Brasil foi julgado, em um ele foi absolvido e 10 ele foi condenado a pagar. E é o que a moça do vídeo dos direitos humanos falou. A questão dos direitos humanos, eu já acredito que eu já tenha salientado para vocês, o fato de você o país estar ali representado, não é força de lei. Só passa a ser força de lei quando o país ratifica aquela declaração, né? Então, quando o Brasil ratificou a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, ele tinha a obrigação, certo, moral, de alterar a lei nacional. E aí nós temos na nossa Constituição muitos tópicos, artigos e incisos que têm que estar coadunando com a Declaração Universal. E outras declarações internacionais, o Brasil, o país, ao ratificar, ele tem que alterar a sua lei nacional, a sua legislação nacional. Isso é uma coisa que a gente não sabe e que os movimentos sociais, que também hoje a gente não vai poder falar, os movimentos sociais ele tem uma participação muito importante, porque ele tenta dialogar entre o indivíduo e o Estado, né? Quantos movimentos nós vemos, por exemplo, no caso que diz respeito a vocês, a que horas termina essa excelente aula? Que horas termina, Davi? A Josiane está perguntando. É 5, né?
5 não, é meio-dia, né? A nossa programação é para acabar às 12 horas. Isso. Eu confundo o que é às 5 horas. Aqui são 4h06. Nós não fazemos intervalo, né, Davi? Já fazemos. Ok. Então, veja bem, nós vamos... perdi agora o fio da meada. Isso, das declarações. Então, é importante a gente saber que são os direitos humanos, tá certo? Vai, Josiane, para a sua emergência. O que são os direitos humanos, o que isso significa para o Brasil. O Brasil ratificou quais convenções, participar de pequenos... Se você não quer movimento social, participe de você mesmo. O que você pode fazer no seu quadradinho, no seu espaço, seja no trabalho, na sua família, no seu bairro, no seu edifício, ou lá, se você não mora em edifício, se mora em casa, na sua rua. Faz um dia um movimento assim, sei lá, doando livro, não sei, na sua rua, convidando as crianças. Entende? São pequenos gestos que nos lembram que nós somos humanos e que, nesse sentido, a saúde ela é fundamental. Na saúde que eu estou falando é a saúde física, emocional, espiritual, intelectual, enfim, todas as dimensões que a gente pode ter. E aí a gente vem para o plano... Vem, Davi, por favor. O Plano Nacional de Direitos Humanos. Pois bem, então vejam bem, a Constituição foi de 88, vocês viram que por essa moça que falou da Constituição, em 93 houve um movimento para se voltar à monarquia. Eu também não me lembro, não sei se o Davi se lembra ou algum de vocês se lembra, que houve um movimento também para fazer um sistema parlamentarista no Brasil. Não sei se vocês se recordam. Esse de 93... Foi um plebiscito, professora. Quando? Foi um plebiscito que pediu à população para votar no que queria, acho que, se não me engano, foi entre 91 e 93. Se eu não me engano, Mas foi o parlamento ou a monarquia? Então, aí tinha o sistema parlamentarista, monarquia, né? E tinha um terceiro que eu não me recordo agora, né? Então, seja fascista. Não era fascista, não. Mas foi isso. Davi, e é o sistema que nós temos hoje, que foi mais... o presidencialismo. O 93, eu me lembro disso. 93. Obrigada, Luciana. Nada. Exatamente isso. Então, o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos foi em 96. Né? Vocês imaginam, de 88 para 96, quantos anos? E não foi algo, como sempre, embate de ideias. Mas eu decidi estudar. Esse é meu novo objeto de investigação. Eu viajei agora, comprei livros só para ler sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com o outro, né? O fascismo está relacionado com a maneira com que você vê o outro. Nós precisamos, e para mim está muito claro, de uma educação humanista. Sem ela, nós temos... A Itália está assim, certo? A gente já falou do Afeganistão, a própria Turquia, né? Eu estou colocando países de fora, onde essa questão do outro incomoda tanto que são situações que, quando a gente... Porque quando vocês tiverem oportunidade, quem tiver, viaje bastante, porque a gente muda muito a nossa perspectiva. Quando eu passei, como eu disse para vocês, eu fui à França, na volta, quer dizer, o caminho que eu fiz foi Joanesburgo, né, África do Sul, Joanesburgo, Etiópia, Paris. Então, você, quando passa e também em outros países assim que o voo direto é meio complicado, é mais caro, enfim. Então, o que eu quero dizer para você é como nós somos tão diversos. Quando você pega um aeroporto desse, porque a Etiópia ela está sendo usada muito com um caminho internacional, ela tem voo para todos os países e o preço é bem mais acessível.
Então, quando você chega num aeroporto assim internacional, eu fico parar sentada assim, olhando o povo, sabe? Porque é uma diversidade, nós somos muito diversos, nós somos muito diferentes. E que isso me emociona, porque a pluralidade é que nos faz humanos. E existem ideologias que querem exatamente, vocês viram no vídeo, né? O nazismo matou 90 mil judeus, né? Então, acho que foi 90 mil que ela fala no vídeo. Então, assim, sem falar dos indianos, não, dos gitanos. Como é que é gitano? Gitana, esqueci o nome em português. Ciganos, né? Enfim, tudo aquilo que é diferente do que eu acho que eu sou. Né? Que eu acho que eu sou. Né? Então, vamos fazer o DNA de todo mundo para ver. Então, é essa diversidade, é essa pluralidade de vida, de padrões de ser e de estar. Quando eu vim para a África, quanta coisa eu mudei, incorporei, porque quando você é estrangeiro também tem essa possibilidade. Você escolhe, no país de origem, aquilo que lhe convém. Né? Então, você aprende que esse cocum que a gente tem, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde quer que seja, que for, é um cocum. Quando a gente para no aeroporto desse, que tem pessoas de tudo quanto é jeito, maneira de pensar, sei lá o quê, eu fico encantada. E é essa diversidade que a gente tem que garantir. E é por isso que eu resolvi estudar o fascismo, porque todos os meus estudos são muito mais a construção do outro. Eu não vou encher aqui vocês com sociologuês. Mas, enfim, o Plano Nacional dos Direitos Humanos foi também um resultado de muitos debates, aqui mesmo fala, né? Diversos setores da sociedade civil, governo, uma ampla discussão, debates públicos intensíssimos, e em 96 nós tivemos o nosso primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Ele foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi o primeiro, incluía propostas voltadas à garantia dos direitos de grupos específicos, como criança, adolescente, mulher, população negra, LGBT, além de medidas de combate à tortura e ao trabalho escravo. Veja bem, vocês vão falar, professora, trabalho escravo. Cada hora sai um trabalho análogo à escravidão. E, nesse sentido, e me perdoe se eu estou sendo repetitiva, eu me lembro a primeira vez que eu vi um vídeo sobre o trabalho do Ministério da época, era o Ministério do Trabalho e o Ministério da Justiça, rompendo esse sistema, né? Entraram numa determinada fazenda e libertar os trabalhadores, eram trabalhadores escravos, né? Análogos à escravidão. E o que mais me impactou, Davi, foi a entrevista feita a um senhor, né? E o senhor atônito, isso não tem muitos anos, o senhor atônito dizendo: eu não sabia que o que eu vivia era errado, porque sempre foi assim com meu pai, com meu avô, e eu achei que era assim. Quando ele falou a naturalização da exploração do outro, porque, na verdade, é isso, é a naturalização da exploração do outro, que para mim foi uma entrevista que eu levei um soco no estômago, porque eu nunca podia imaginar que uma pessoa pudesse achar que é normal, que sempre foi assim, né? Que ele nunca percebeu que ele estava sendo explorado, desrespeitado como pessoa, e as leis trabalhistas nem sequer na cabeça deste homem existia. Então, é disso que nós estamos falando. Fale com o seu vizinho, fale com os seus filhos, seja aquele, sabe, a mosca na sopa, não tem importância, você não está sozinho, tem outras moscas nas sopas, assim, que nós estamos juntos. Então, aqui, como é que foi feito, né? A elaboração se baseou em 10 programas, eu estou me atendo mais ao Plano Nacional primeiro, porque foi muito importante, 10 programas da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, 63 programas de Ministério, além de consulta a entidades da sociedade civil e proposições individuais. Pronto, Davi.
Depois nós tivemos um de dois, o segundo, o terceiro, que é 2002, 2003. Se vocês se interessarem, David, eu posso depois mandar para o seu WhatsApp os planos, se alguém quiser ter acesso, ler melhor. Tá certo? Ok? Depois, nós já passamos para 2012. Não, acho que tem um outro, né? Volta para trás um instantinho só. Isso. 2002, 2009. Vejam bem, alterações. Por exemplo, em 2009, fala da Comissão da Verdade, né, com a criação da Comissão da Verdade, que vocês sabem o que é exatamente investigar os crimes durante a ditadura militar. Veja bem, 2009, hein? Nós estamos falando de 2009, é de ontem, né? Vamos embora. Pode ir passando, porque eu estou preocupada com a hora. 2012, 2016, como eu vou facultar depois para vocês, vocês vão poder ler o que a cada plano ele não muda tudo, ele pode acrescentar e melhorar alguma proposição, ok? Pronto, Davi. Pois bem, a partir de agora, esse aqui são alguns... Nós tivemos uma visão dos direitos humanos, uma visão como é que esses direitos humanos acontecem na Constituição brasileira, como é que esses direitos humanos acontecem, se traduzem em leis e em planos nacionais. Aqui, muito rapidamente, se, Davi, você disser para mim, eu agora interrompo, porque vamos para as perguntas, fica à vontade, tá bom? Aqui são momentos que eu chamo a atenção da relação entre saúde e direitos humanos. Evidentemente, a Declaração Universal, a criação, quer dizer, a declaração foi em 48, junto com a criação da OMS. Vai, Davi. Em 76, olha, gente, essa seleção fui eu quem fiz, certo? Então, o Davi pode fazer outra, a Júlia pode fazer outro tipo de seleção. Então, são momentos que eu considerei a Declaração Universal, a criação da OMS, já pensando o próximo século, né, o século XXI, ou seja, em 77, pensando até o ano 2000, que quando seria a virada do século. Em 78, foi um momento muito importante, que foi a promulgação da Alma Ata para nós. Por quê? Porque foi a primeira conferência internacional sobre os cuidados primários de saúde, né? Essa foi... Eu não sei se eu mandei o vídeo para você da Alma Ata ou não. Não me recordo. Você acha que a gente passa, Davi, ou não? Você mandou. Acho que a Alma Ata pode passar, sim. En septiembre de 1978, representantes de 134 países, 67 organizaciones internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales se reunieron para la primera conferencia internacional sobre atención primaria de salud. La reunión en Alma Ata, Kazajstán, fue convocada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para discutir lo que parecía una meta digna, pero inalcanzable: salud para todos para el año 2000. Salud para todos es fundamentalmente una meta social, y yo diría más aún una meta política, porque la salud para todos es una respuesta de los países del mundo frente a las grandes desigualdades en la situación de salud de los pueblos. Durante la conferencia de Alma Ata, todos los participantes llegaron con una conciencia muy grande sobre las inaceptables disparidades, las inequidades, las grandes diferencias que existían entre los países, entre los grupos de población en su situación de salud, y particularmente muy preocupados por la cantidad de población que carecía de acceso, completamente de acceso a los servicios de salud.
Por los años 70, un número de países en vías de desarrollo habían estado experimentando con nuevas maneras de abordar problemas de salud con los recursos limitados. Esa era la base por la que se dio a conocer como atención primaria de salud. Una manera de ver la salud no simplemente como el trato de enfermedades. Salud es ver las condiciones saludables de vida, es prevenir inespecíficamente una serie de riesgos, es prevenir específicamente algunas enfermedades y es también recuperar la salud y rehabilitar a las personas, pero sin establecer diferencias, sino todo en una forma integrada. El concepto de salud para todos era una llamada social a la acción. Había una conciencia muy grande de que ese era un factor fundamental para lograr un mundo más seguro, para verdaderamente alcanzar un crecimiento económico más estable, una vida social y económicamente productiva para las poblaciones. Para mí, salud para todos significa que todos tengan derecho y acceso a la asistencia humanitaria, indiferentemente de su raza, descendencia o situación socioeconómica a las que pertenezcan. No todas las metas fueron alcanzadas, pero muchos logros siguieron a Alma Ata. Fue un anhelo de las personas en el mundo entero, y en ese sentido, desde mi punto de vista, fue acertado. Yo pienso que no es justo decir que Alma Ata falló. Lo justo sería decir que hubieron grandes expectativas y que no todas se lograron alcanzar. Es tiempo de reorganizarse. Creo que el mundo ha reiterado su compromiso a las metas de desarrollo del milenio, que surgen con la salud básica, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y tener acceso a agua segura. Cualquier progreso que hubiera habido, está claro que no fue suficiente. Hoy día, las injusticias son mayores. Por lo tanto, la justificación de esta forma de enfrentar la salud con un cuidado integral para todos tiene mayor vigencia que hace 26 años. La forma de proceder cuando se trata de atención de salud es entender que hay un derecho a la salud. Es el derecho de los niños, es un derecho humano. La atención básica de salud es un derecho que cada persona se merece. Igual que hace 25 años atrás, sabemos que una población sana es una garantía para un país fuerte que crezca económica y políticamente. El tiempo ha venido a rescatar las lecciones de Alma Ata con vista hacia el futuro. El alcance de la tecnología es tan extenso y a la vez tan accesible que pienso que podemos utilizar esta tecnología para mejorar el acceso y la atención de salud, para cambiar el mundo de una manera revolucionaria. La Organización Panamericana de la Salud está lista para actuar y trabajar en conjunto con todos los países para que finalmente se logre salud para todos y esto se convierta en una realidad. Creo que un periplo de 25 años con subidas y bajadas como la vida humana, pero que en este momento estamos realmente de nuevo con la antorcha encendida, reafirmando los valores y encontrando con innovación, con nuevos marcos conceptuales y con la experiencia acumulada los caminos que nos permitan llegar a esa meta de salud para todos. Yo creo que hoy día tendría que irse hacia un nuevo convenio colectivo de todos los países para un cuidado integral de la salud para todos, a lo cual habría que agregarle algo muy importante, que es por todos. De tal manera que la responsabilidad y los deberes del cuidado de la salud no sea solamente del Estado, no solamente de algunas instituciones, sino de todos, en las familias, en la escuela, en los centros de trabajo, en todas partes. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para o final do vídeo. Todos o que eu passei, o final do vídeo, destaco, eu gostaria de chamar a atenção de vocês
para isso. Não é é uma atribuição do Estado, mas não exclusivamente do Estado, das instituições, mas nossa. Qual é o compromisso que você, que está aqui hoje conosco, e eu acredito que esteja por causa desse compromisso, né, você tem para o seu entorno? Não estamos pedindo algo muito grande, né? Então, às vezes, a gente... isso é obrigação do Estado. Aí eu sento para ver minha televisão. Aí eu pago essa luz. Lógico, se a gente paga, tem que ter luz, né? Se a gente for pensar, um dos alunos aí falou, o capitalismo sempre é selvagem. Então, vamos pensar, se eu pago, eu quero ter luz. Mas o que eu estou fazendo? Eu deixo a luz acesa a noite inteira? Aonde eu estou? Se eu não estou, por que a luz está acesa? A gente só faz isso para a conta ser menor, mas você não faz isso pensando nos recursos naturais. Não é isso? Então, a gente, quando usa os nossos serviços, a energia, a eletricidade, enfim, o saco plástico do supermercado, que eu tenho horror, é isso, e essa garrafa PET, eu tenho trauma disso. Quantos vídeos de animais a gente vê morreu porque estava com o estômago cheio desses trecos que a gente joga no mar, né? Então, o que você, como Eleanor Roosevelt falou, no segundo vídeo nós viemos, hoje, né, a escolha que você faz, a responsabilidade que você tem, o respeito, ajuda, a solidariedade, né? Proteger. Então, se você está vendo uma criança, de repente, andando numa pracinha sozinha, aí eu não tenho nada a ver com isso. Ela deve estar com a babá. Eu uma vez vi isso. A bichinha, a criancinha, a menininha, estava ali, eu senti que ela estava olhando e começou a chorar. Eu me achei... Não estou querendo ser... Às vezes eu estou dando meu exemplo, que são exemplos de minha vida. Eu peço desculpas, mas não quero me fazer, né? Me acheguei da menininha, tentei acalmar, vamos procurar. Quer dizer, o que você faz? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Fui, como vocês sabem, eu estou doente. Fui ontem ao médico, tinha um senhor morrendo de dor nas costas. Eu estava mais preocupada com ele do que comigo. Qual é a situação? O que a gente faz? Né? Sair da nossa caixinha, conversar com o nosso vizinho, enfim. Sim, aí são a Carta de Ottawa, que a gente tem, depois dá uma ata, a Carta de Ottawa, mas eu acho que não vai dar, Davi, a gente pode depois compartilhar. Eu acho que eu mandei para você o vídeo para eles, que eu sugiro muito que vocês assistam, porque o que eu gosto desses vídeos, primeiro, fica mais interativo, e também eles são muito bem, eu os considero bem feitos, eles destacam alguns aspectos e pontos importantes. Então, se você podia partilhar, quem tivesse depois interesse em assistir também o vídeo sobre a Carta de Ottawa. Essa outra parte aí do 2002, que essa revista, ela só tem em inglês. Se você quiser, eu posso facultar. Foi a primeira vez que o Ministério da Saúde publicou não chega a ser um manual, mas através da pergunta e de respostas a 25 questões, ele deixa inequivocamente claro a relação entre saúde e direitos humanos. É uma revista que não foi muito divulgada, eu a tenho. Se você quiser partilhar depois com eles, eu posso também passar para vocês. Então, essa revista, para mim, foi importante. Eu tateava nisso, eu nem me lembro como é que eu fui parar na OMS, eu até já esqueci, e tive acesso a essa revista. Então, nessa revista, vocês têm questões simples com respostas. Infelizmente, só tem em português, não foi traduzido para outras línguas. Então, depois, se vocês quiserem, como um vídeo que eu ia passar, mas o Davi tinha razão, eu também vou facultar, que é aquele que é como serpão, que é em espanhol. Ele está totalmente em espanhol, escrito em espanhol, os outros têm legenda. Esse vídeo, que, se vocês quiserem também assistir, não tem nenhuma conotação religiosa, tá certo? Estou deixando logo claro, algumas pessoas podem dar, mas é exatamente o que eu achei bonito nesse vídeo é a solidariedade.
como ser pão para o outro, né? Nesse sentido de alimento, conforto, escuta, solidariedade, né? Então, é muito mais nesse sentido do que uma visão religiosa, pão de Cristo, ou católica, alguma coisa assim, ou evangélica. Mas o que eu achei bonito foi exatamente, perdão, o que eu achei bonito foi exatamente essa ideia do como ser pão para o outro, né? É isso que eu gostei mais. Então, vamos, Davi, próximo slide. Bom, esse apanhado que eu fiz é ilustrativo, tá? Nos últimos anos, quais foram as declarações, tratados e convenções das Nações Unidas e outras organizações a ela vinculadas que têm relação conosco. Por que relação conosco? A NAIARMA, Acordo de Paris, Desenvolvimento Sustentável, o que isso tem a ver com a gente? A perspectiva que nós estamos dando desde o início, né? A limitação de armas nucleares, agora a gente está ouvindo a discussão da Rússia, a Coreia do Norte parece que fez um desses bichos aí nuclear mais possante que tem, a proibição de armas nucleares, enfim, eu exatamente listei essas declarações, esses tratados, não foi à toa, né? Também tem alguns vídeos que o David pode depois partilhar com vocês, que é exatamente isso, a visão que nós estamos dando desde o início, que ela é muito mais ampla do que apenas que o acesso a medicamento, acesso à saúde, acesso a um hospital de qualidade, um atendimento público de qualidade. Ele é fundamental. Em nenhum momento está se questionando ou se colocando do lado. Só que a nossa visão ela é integral, né? Então, quando você passa arma, você vê, sei lá, outros casos que eu vi aqui no jornal, discussão de trânsito, o cara foi, atropelou e matou o instrutor lá que estava ensinando a menina a dirigir. Quer dizer, qual é a sociedade que nós queremos? Por favor, não desanimem. Eu sei que muitas das vezes, ultimamente no Brasil, está todo mundo muito cansado, muito esgotado emocionalmente, né? A nossa violência ela sempre existiu, não é que era um povo pacífico só de carnaval, mas ela tem se agudizado muito, e eu acredito que seja exatamente porque nós esquecemos de uma educação humanista, que não tem nada a ver com a religiosa, né? Você pode ser um humanista e não ter não estar aderindo a uma religião, etc. Então, não vai dizer que eu sou contra a religião, porque agora eu fico até com medo de dizer, mas não é isso. A educação humanista exatamente são princípios, né? Princípios que nós estamos falando desde semana passada, salientando. A última declaração foi da ONU, né, em 2020, relacionado com o Covid-19. Então, aqui foi apenas ilustrativo, existem muito mais, mas eu considerei exatamente esses, porque, num primeiro momento, à exceção do Covid, num primeiro momento as pessoas podem achar que não tem nada a ver com a questão da saúde. E tomei a liberdade exatamente de chamar a atenção, e o David depois partilha com vocês os vídeos que tem sobre o desenvolvimento sustentável e o Acordo de Paris. E eu acho que aí vem o último, depois a gente começa com a questão da mulher. Não, ainda tem mais. Então, esses são outros planos nacionais, que nós tivemos o Plano Nacional de Direitos Humanos, e é importante que vocês saibam, alguns de vocês já sabem, e no que interessa a vocês, principalmente o terceiro tópico, né, que a última revisão do Plano Nacional de Política para a Mulher foi em 2016. Então, são planos que são guias, tecem e falam sobre princípios, no caso, o Plano Plurianual, que estabelece diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal, o Plano Nacional de Educação, que é feito de 10 em 10 anos, que pensa sobre política pública na área da educação,
o da mulher, que foi criado em 2004 e que orienta a política pública voltada para a promoção dos direitos das mulheres. A última versão foi em 2016. Vamos, Davi. Esses são alguns temas que eu considero que teriam uma relação com a temática da especialização de vocês. Esses são temas que eu considero, apenas para citar alguns, que estaríamos relacionados com a questão da saúde e dos direitos humanos. São apenas alguns. A gente esquece da migração dos refugiados. Nós somos um país que até então, até alguns anos atrás, era reconhecido internacionalmente como um país de acolhida, né? E nós esquecemos essa nossa história. Nós estamos jogando, como diz o ditado, né? a água do banho da criança junto com a criança, né? Estão jogando fora. Mas o Brasil também sempre teve uma história, ver a imigração japonesa, a italiana, de ser um país de acolhida. Não se esqueçam disso. Aí nós temos os direitos das mulheres, LGBTQ, acho que faltou o quê? Mais, mudanças climáticas, a tecnologia, o direito à privacidade, que a gente fala muito pouco, né? Vocês veem esses... agora tudo é influencer, né? Então, esses influencers que pira, aquele menino, como é que era a luva de porteiro, não, luva de quê? Jogador, sei lá, luva... Tinha alguma luva ele. E esse... Para frente, aí. Esse menino pirou, né? Saiu das redes sociais porque não aguentou. Então, essa coisa de você... luva de pedreiro, obrigada. Isso mesmo. O menino comprou uma casa maravilhosa, ainda bem, porque ele está proporcionando isso à família dele, mas quantas essas pessoas, né, ficam totalmente desestruturadas por causa do julgamento das redes sociais? Eu, para ser sincera, eu tenho, talvez porque eu tenha sido criada no meio da ditadura, tá bom, acrescentaria isso mesmo, direito ao saneamento básico. Eu quis aqui, Luiz Roberto, citar alguns direitos que, em princípio, se você olhar, se a gente não tirando a pessoa com deficiência, não teria relação com a saúde. Por isso que eu listei esses, tá certo? Eu quis realmente, eu fiz de propósito, foi intencional, para exatamente reforçar Sim, querida Djanice, concordo que violentos violentou povos originários, é verdade. Se a gente for falar a nossa história do Brasil, sem esquecer dos escravos, não é isso? Então, a gente tem uma lista enorme aí, mas o que eu quero, o que eu gostaria, né? Isso. A política pública para a mulher a gente vai ver semana que vem, Josiane, tá bom? Eu fechei aqui, não é isso, David? Agora, eu acho que o próximo acabou, né? O vídeo, não é? O slide, dá uma olhadinha. Isso. Depois desse veio, acho que mulher, não vem? Isso, volta para trás. Volta ao anterior. E é isso que eu gostaria de... Não é que foram escravizadas, não, Jane, são até hoje escravizadas. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Então, veja bem, o que eu quero também salientar para vocês, que os direitos humanos são universais, inalienáveis, interdependentes. Isso é muito importante, porque chegou num momento histórico onde se dizia que tinha direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração. Então, isso não existe mais a partir da Declaração de Viena. Os direitos humanos são universais, inalienáveis e interdependentes. O que isso quer dizer? Se um direito humano for desrespeitado, todos os direitos humanos o são também, certo? Então, é o que eu queria deixar para vocês, o que significa que se aplicam igualmente a todos os seres humanos, independente de sua identidade de gênero. No entanto, historicamente, bom, aí já vem a questão das mulheres, têm sido privadas de seus direitos humanos em muitas áreas, incluindo acesso à educação, emprego, justiça e participação política, que a gente deixa para a próxima quinta-feira. Tá certo? Tá bom parar aqui, David, para a gente ver. Parece que só tem a Tami que tem alguma pergunta.
A Declaração Universal diz que os direitos humanos está acima dos estados, né? Ele está além do estado, enfim. Ele é algo que você nasce e você já falou na aula anterior e é detentor, né, desses direitos. Porém, a gente tem visto, né, mundo afora, que o Estado tem muitas vezes dificultado o acesso aos direitos humanos ou negligenciado. Na sua opinião, o Estado hoje, como você vê, ele é o principal responsável pelos direitos humanos ou ele é um inimigo dessa luta pelos direitos humanos? Davi, eu acho que a gente diaboliza muito o Estado. O que eu quero dizer com isso? Existe um poder acima do Estado que a gente não sabe onde ele está. Ele está. Talvez é porque eu tenho a mania de perseguição, né? Talvez venha desde a época da ditadura. Como vocês, eu só tenho no máximo o WhatsApp e eu tenho essa mania, eu fico imaginando os satélites que nos veem aqui, porque a guerra do futuro vai ser essa, né? Você está sentado aqui, entra um drone, puf, né? E você morre nem sabe como. É o futuro, já estamos aí na Ucrânia. Então, eu tenho essas coisas, sabe? Já sabe quem eu sou, onde é que eu estou, para onde é que eu vou. Ainda mais o celular, que diz onde é que você está. Então, a questão da privacidade. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, olha, não é, como todos os vídeos que a gente mostrou, a nossa área é uma área é uma opção, quase que uma opção de vida. Ela se traduziu numa opção profissional, né? Então, não é fácil, não é fácil. Que Estado você espera? O Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado francês, o Estado argentino. O Estado representa um poder, ou uns poderes, né? Eles são representativos de grupos, ou grupo socioeconômico. Não é social, não, é muito mais econômico, né? E é esse poder econômico invisível que a globalização trouxe, que fica muito mais difícil você dizer o que é o Estado brasileiro, o que é o Estado americano, a roupa que você está vivendo, você usando, pode comprar sei lá, uma marca aí brasileira, mas quando você vai ver a etiqueta Made in China. Então, você hoje, você coloca na Tailândia, né? Você produz peças em diferentes países que são agrupados e são vendidos em Nova York. Percebe? Então, um deles falou da questão do capitalismo selvagem. Eles ganharam. Agora, não quer dizer que... né? Qual é a autocrítica que a gente faz. Então, realmente, eu acredito nos movimentos sociais e acredito também, né, na atuação pessoal. Aquilo que eu venho frisando muito. Tem muitas pessoas que não gostam de participar de movimentos sociais, de ir para a rua pleitear, de assinar, fazer abaixo-assinado, mas existem outras coisas que você, Davi, como cidadão, pode fazer que a gente deixa de fazer. Então, o que você, dentro do seu espaço, pode fazer? E a gente tem que cobrar do Estado, e, para isso, só através de partidos políticos. Os partidos políticos, aí você vai dizer, nenhum deles presta, todos são corruptos. Nós estamos falando do Brasil, o que eu falo para todo mundo, o que mais tem dinheiro é a África. Vocês viram a guerra do Sudão agora que está acontecendo, a mortandade é desgraçada. É um dos países que mais ouro tem. Então, quem que está comprando esse ouro? Percebe, Davi? Então, essa coisa da gente... É mais fácil a gente personificar no Estado, mas o Estado representa grupos. Grupo, não importa, hein? Inclusive o governo atual do Brasil. São grupos econômicos, entendeu? E são grupos econômicos que mandam. Essa globalização, ela traz aquilo que a gente tem, como eu disse, esse trabalhador da China que fez a sua camiseta, a camiseta que você está usando, quais são as condições dele? Ou o trabalhador indiano? Não, eu só penso aqui no Brasil. Percebe o que eu estou tentando dizer para você? Então, concordo contigo, a gente tem que procurar, dentro dos nossos espaços, todos, na sala de aula, você com seus alunos, né, que é difícil, você, enfim, no supermercado, em tudo. Para mim é uma questão de... Lembra aquele poeta carioca,
né? Gentileza gera gentileza, a gente esqueceu disso, né? Bom, acho que tem outros. muito obrigado, Nair, pela resposta, tá? Agora vamos para a Rosa Godoy. Bom dia, Nair. Bom dia, Davi e os demais colegas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse brilhantismo todo na sua simplicidade. Só os sábios sabem ser simples. Eu acho que você está mostrando para a gente, de uma maneira extremamente acessível, como a gente pode fazer essa defesa. Que eu não poderia deixar de destacar isso. Eu gostaria de saber de você, Nair, um pouquinho, que eu não vi na sua, ou eu me distraí, não vi, ou você não falou especificamente sobre ele, o estabelecimento dos objetivos do milênio, né? Que a gente fez um movimento tão grande, mas eu acho que isso, de uma certa maneira, teve uma avaliação, né, perto de 2015, foram estabelecidos os 30 objetivos, mas de que maneira você vê isso hoje na nossa realidade? Porque me parece que está tudo ficando tão perdido, né, com essa situação toda mundial que a gente está vivendo. Tenho me preocupado um pouco com isso, porque as coisas ficam escritas e depois elas se perdem. Apesar de concordar muito com você de que está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, está no nosso, até na maneira como nós nos tratamos dentro de casa, da defesa dos direitos humanos. De uma certa maneira, era isso que eu gostaria de saber. Muito obrigada. Obrigada, Rosa, muito gentil de sua parte. Esses objetivos estão numa das apresentações, só que o Davi vai partilhar com vocês. Como o nosso tempo é curto, né, é aquela tal escolha de Sofia. Né? Você tem que escolher e sempre, infelizmente, as coisas se perdem. Né? E é um videozinho também muito rápido, que conta a história, que eu acho que é importante, porque algumas pessoas até nem acompanharam, e aí você se recorda ou aprende a história. Né? Eu faço muita referência sobre isso. Veja bem, você fez uma pergunta muito difícil. Como é que eu vou te responder? Não desanima, é o que eu posso falar, Rosa. Por exemplo, eu estava dando aula e aconteceu aquela coisa daquela mulher no Rio de Janeiro batendo no rapaz e na outra menina, né? E ela, uma aluna, muito triste, dizendo para mim: o que eu vou falar para minhas filhas? Você vai falar para elas que nem todos são assim. Né? Então, como eu disse também, aqui eu sou a única branca no departamento de Sociologia e eu esqueço que eu sou, porque você não presta atenção, percebe, Rosa? Não é uma variável que te chama atenção. A mudança climática está aqui, já está presente. Esse ano, por exemplo, na Europa, como vocês sabem, eu tenho familiares lá, porque também o europeu fica tudo desestruturado por qualquer coisa, né? Se não está dentro da caixinha deles, eles surtam. Mas, de qualquer forma, foi um inverno bastante quente, né, de 20 graus, 19 graus, para o inverno na França, em Paris, há de convir que foi bastante quente. E aqui onde nós estamos, embora Maputo seja mais fresco do que o Rio de Janeiro, eu não liguei o ar-condicionado um dia sequer, entendeu? Abrindo as janelas. Então, o que eu estou te falando, ouvi uma reportagem também sobre o degelo, né, dos glaciares. Então, a situação está aí. Né? Não é uma utopia, Francinete. Eu não acredito que os direitos humanos e que o objetivo do milênio não é uma utopia. Ele é o resultado de movimentos sociais, de pessoas que se batem. Agora, não é fácil, porque nós estamos lutando. É o que eu falei para a aluna na outra turma. Apesar deles, nós estamos aqui.
né? Nós não devemos falar só para nós que entendemos ou que nos sentimos próximos a uma determinada maneira de ver e de estar na vida. O nosso desafio é falar para aqueles que nem sabem que isso existe. Sabe? Nós partimos do pressuposto que todo mundo sabe o que é direito humano, o que é desenvolvimento sustentável, objetivo do milênio, e não é. É um grupo muito pequeno de pessoas que tem acesso a essa informação. Nenhum será atendido. Não, Francinete. Eu me prometo a você, Francinete, que eu vou ver algum objetivo do milênio que a gente pode não ter obtido na sua integralidade, mas nós estamos a caminho. Você, Francinete, faz coleta seletiva de lixo na sua casa? Tenho certeza absoluta que você faz, né? Então, são esses gestos que nós... e também não é assim, eu fiz a minha parte, aí eu vou dormir. Não, não é assim, né? Vamos ter uma posição... Eu sou pessimista, perdão. Eu não sou pessimista, embora, em alguns momentos, eu me sinta profundamente cansada, né? Mas eu acredito que nessa história eu estou efetivamente desde 94, quer dizer, desde o século passado, e não desisti. Nós não tínhamos esse tipo de curso, tá certo? Veja bem, o Departamento de Direitos Humanos e Saúde, que existe na ENSP, foi um resultado de uma luta interna intensa. Eu estou falando de Fiocruz, né? Então, se nós formos achar que não vale a pena, que nada está sendo feito, eu não concordo. Eu acho que muita coisa está sendo feita. Existe hoje uma agricultura sustentável, que também está ficando capitalizada, né, pelo sistema. Prestem bem atenção nisso, né? Isso eu chamei atenção até como o sistema ele absorve, né? A agricultura ecológica, hoje, você tem supermercado, você tem... E eu fico pensando, poxa, os caras pegam até nisso. Eu não estou dizendo para a gente comprar ali na esquina, na barraquinha, percebam? Mas a gente tem que estar atento. E é isso, fazer aquilo que te compete e aquilo que você acha que deve fazer. Não desanime, por favor. Eu peço a vocês, né? Esse curso, ele, para mim, está sendo um privilégio estar aqui com vocês, porque a gente escreve, mas, às vezes, a pessoa não sabe quantas pessoas leram. E aqui a gente tem o privilégio de saber quantas pessoas escutaram. Você é muito gentil, Rosa. Muito obrigada pela sua gentileza. Eu que agradeço, Nair. Até a próxima semana. Até para a semana. Por favor, Priscila Segatelli, você nos ouve? Sim, sim. Por favor. Olá, Nair, tudo bem? Olá. Primeiro, eu queria te pedir desculpas. A aula passada eu cheguei a interromper a aula, mas foi tamanha a minha ansiedade, eu queria tanto falar, porque eu sou psicóloga e realmente eu senti muita necessidade de entendimento de direitos humanos, sabe, assim, de busca pela compreensão sobre direitos humanos. E, assim, assistindo a sua aula, a partir do momento que você colocou ali o significado de dignidade como uma coisa ampla aí, então, eu acho que eu me identifiquei tanto e meu coração ficou tão quentinho, sabe? Então, que eu falei, nossa, eu acho que eu estou no lugar certo, não é possível. E eu queria pedir, assim, que você falasse um pouquinho, por exemplo, hoje você passou para a gente a importância da gente olhar um pouco para nós enquanto pessoas, que o direito... Eu entendi que os direitos humanos estão em nós. Está em nós também. E por que eu digo isso? Eu fui voluntária em vários lugares, né? E muitas vezes eu percebo que no voluntário eu sempre faço esse questionamento. Então, eu estou aqui por mim ou eu estou aqui por eles? Entende? Eu percebo muito esse movimento de que será que eu realmente estou fazendo aquilo que é necessário? Então, eu entendi quando você colocou que muitas vezes
o ideal é a gente começar pela nossa casa, é a gente começar por nós mesmos, de uma grandeza, assim, de uma, sabe assim, de algo que foi tão bom para mim escutar, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, e agradecer, assim, porque de verdade, isso está me ajudando demais, e na minha profissão, então, acredito que vai ser, assim, grande. Muito obrigada, Nair. Obrigada a vocês, muito gentil, a gente fica emocionada, desculpa aí, porque é uma área, como vocês estão vendo, ela é muito inóspita, né? Não é uma área fácil, a gente é criticado, e lá vem aquele povo de direitos humanos, né? Eu me lembro que eu estava num determinado grupo, e foi na época aí das eleições, ou próximas eleições no Brasil, e uma pessoa falou assim, ela é socióloga, ela é de esquerda, né? Então, a gente costuma carimbar, embora seja, mas não é porque eu sou socióloga, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu estou te falando é assim, sabe, Priscila? Porque, às vezes, a gente passa por cima da gente, né? Por uma série de razões. Então, eu como, por exemplo, minha irmã, né? Não para de mandar mensagem. Por que você está dando aula? 2 horas falando sem parar. Ontem eu falei 3 horas. Fico cansada, mas, embora eu esteja fazendo isso, eu ouvi Priscila, né? Eu ouvi a outra colega sua falou o que falou. Então, não é que eu estou me tornando vítima, não é isso. É ter cuidado com a gente, né? É ter carinho pela gente, não ser tão dura. Eu tive uma educação muito, né, straight, você ainda por cima mulher, né? Minha mãe, creio, meu pai também, eu tive sorte de ter tido uma educação humanista, mas os dois não queriam. Minha mãe não deixou a gente cozinhar, aprender a cozinhar, ela costurava, não ensinou, porque os dois diziam que mulher tinha que trabalhar para ser independente, não depender de homem. Eu cresci ouvindo assim. Então, às vezes, a gente é muito dura com a gente, né? Então, ser gentil conosco, saber que a gente pode procurar um amigo no momento que a gente está difícil, que a gente se sente sozinho, porque é isso, Priscila, que nos faz humanos, sabe? É um gesto de uma pessoa que está dormindo na rua, você pega faz do seu jeito, pega o agasalho, deixa do lado dele, pega um pedaço de pão quando for na padaria, deixa do lado, não precisa você mostrar que você fez, né? E quem tem filho, eu estava comentando, né? É um privilégio a gente ter filhos bons, né? O que isso quer dizer? São pessoas, eu não sei a idade do Davi, mas você poderia ser minha filha, e de ter pessoas boas, você conseguiu deixar uma pessoa boa, né? Não é que você é responsável, porque os pais só são responsáveis para a gente, você, como psicóloga, você sabe disso, um pedacinho, o resto é construção nossa. É isso daí, né? É essa proposta que os direitos humanos é algo que começa em nós, saber que nós somos humanos, nós somos nada superiores aos animais, nós também somos, mas nós temos uma diferença, né? Tentarmos nos conectar mais com a natureza, ter mais planta dentro de casa, não animal, embora eu tenha, não conta para ninguém, eu tenho uma tartaruga, tenho um passarinho, mas não conta para ninguém que é errado ter. Mas, enfim, essa necessidade que eu tenho de ver a natureza, de estar com a natureza, né? Então, não sei se eu te respondi, acho que a Francinete, né, e o Alessandro estão querendo falar, eu estou preocupada com ela, nós podemos ainda falar aqui. Mas muito obrigada, muito gentil, Priscila. Agora a gente tem mais 2 perguntas, Nair. Eu sugiro da gente ouvir os dois e você faz a resposta. Por favor, Alessandro Hipólito. Opa, estão me ouvindo? Boa tarde. Sim, Alessandro. Vou ficar com a câmera fechada, porque eu estou recuperando de uma cirurgia que eu realizei ontem. Então, vou pedir desculpa aí para manter a câmera fechada enquanto eu falo. Professora, a senhora disse aí, né, faz uma pesquisa sobre o fascismo, né? E é nessa linha que eu quero fazer a minha pergunta, né, tendo em vista aí essa onda crescente do neofascismo brasileiro bolsonarista. E retomando aí o período
a grosso modo, da pandemia, porque ainda não podemos dizer que estamos fora da pandemia. Ela ainda existe, inclusive, né, como assistente social, nós perdemos aqui em Minas, na última semana, 2 companheiros, né, trabalhadores da assistência. A pergunta que eu dirijo à senhora: o Brasil sendo signatário de diversos tratados de direitos humanos, essa Corte Internacional ela não foi falha no sentido de punir a omissão do governo federal naquele período da pandemia, negando a saúde, sobretudo, indo contrário à Carta, né, da Declaração Universal de 1948, não deveria ter ali uma punição que, inclusive, o afastasse do cargo para que outras pessoas tivessem competência e assim não perdêssemos quase 700 mil vidas pela pandemia? Agora, por favor, Francinete Oliveira. Mas não é nenhuma pergunta, é com relação aos objetivos do milênio. Eu sou professora, estou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte há 43 anos, mais de 30, na saúde coletiva, saúde do adolescente, idoso, essas coisas todas. Então, antes, quando a gente falava, por exemplo, vacinação, vacinar pelo menos 80%, né? Então, diminuir a violência em tantos por cento. Isso era um objetivo decisivo. Agora, os objetivos de hoje é erradicar a pobreza no mundo, erradicar a fome no mundo. Por isso que eu digo que eles são utópicos. Eles não se consegue isso. O mundo, apesar de que com a globalização ele diminuiu de tamanho, mas não diminuiu da quantidade de pessoas. Então, a minha questão com relação, quando eu falei, é isso. Estudo direitos humanos, já fiz vários cursos, faz muito tempo, trabalhei muito com o núcleo de estudo de mulheres e relações de gênero, que participei da rede nacional e regional, e conheço essa história. Agora, realmente, você tem razão quando diz que os direitos humanos, que a gente dizia, os direitos humanos, se as mulheres não são humanos, né? E depende de cada um de nós fazer com que ele aconteça. Direitos humanos. Muita gente confunde igualdade, dizendo que somos todos iguais. Nós não somos iguais perante a lei e diferentes, né? Por isso que o que se luta é pela equidade e não igualdade. Que se não for lutar pela igualdade, como eu ando, eu vou querer que um cadeirante ande também, que é igual, né? É só essa questão aí. Tá ok? certo. Muito obrigada pela atenção. Nada, eu que agradeço, Francinete. Bom, a questão do... Como é que era o nome do menino que saiu? Menino não, do rapaz, do moço. Eu estou com Alessandro. Isso, Alessandro. Eu estou com mania de velha. Chamo todo mundo agora de menino, garoto. Tem que me prestar atenção. Mas, enfim, olha, eu não posso ainda te responder, porque eu comecei a pensar sobre isso, tá certo? O que eu quero dizer? A gente chama de neofascismo, né? Inclusive, tem pessoas que não consideram o antigo governo brasileiro como fascista. Eu não vou entrar no mérito, tá certo? Porque infelizmente, eu ainda não estudei sobre isso. Comprei livro para ler, porque não só no Brasil, como eu já te disse, outros países, né? Há um recrudescimento de violência com relação ao outro, né? A gente esquece dos imigrantes que chegam, que morrem fugindo do norte de África e morre ali. A Itália já não está aguentando mais, o sul da Itália, de campos de imigrantes, etc. Então, lidar com o outro, com o diferente, é um dos grandes desafios que eu acho que a humanidade tem, certo? O que eu posso dizer que é um fenômeno que eu não estou entendendo, porque por isso que eu resolvi estudar, por conta disso. A gente viu as atrocidades do nazismo, ele foi real. Você imagina hoje em dia, no século XXI, dizer que a Terra é plana, né? Quando até o próprio ministro, eu acho que era da Ciência e Tecnologia, aquele astronauta,
né? Ele falou numa entrevista, eu tive lá em cima, eu vi, ela é redonda. Então, por aí você vai, são essa bendita fake news, né? Deep Web, eu acho que vocês sabem o que é, né? Então, essa tal de Deep Web, eu tinha até vontade de fazer um estudo sobre Deep Web, pedi até meu filho que mexe com esses negócios, não com Deep Web, mas ele trabalha nessa área, né, de tecnológica, que eu tinha curiosidade, mas eu não sei se eu tenho estrutura para isso, né? Porque vocês sabem que o Deep Web é por onde passa tráfico de arma, tráfico de pessoas, tudo do gênero. Eu não sei, Alessandro, me perdoe, eu não consigo hoje entender, parece que a gente passa por ondas, né? E agora nós estamos vivendo essa onda internacional de pensamentos fascistas. Eu posso depois até sugerir alguma literatura, mas eu resolvi estudar, não o fascismo em si, mas por que o fascismo prega, né, tanto ódio em direção ao outro. Contra a Corte Internacional, o governo ele tem que receber, a Corte Internacional tem que receber uma denúncia. É a mesma coisa, como eu disse para vocês, na OEA constam 10 processos contra o Brasil. Ele ganhou eram 11, e tem 10 que eu consegui levantar ainda na Corte Interamericana de Justiça, que é a América Latina. Então, para você ter um julgamento, como está se falando também do próprio Putin, tem que ter um procedimento jurídico. Não me pergunta, eu não sei quais são os procedimentos, mas tem que haver uma denúncia. Concordo com tudo que você falou, tá certo? 700, uma pessoa, 700 pessoas, 700 mil, não interessa, é uma pessoa que morreu por negligência do Estado. Então, tem que haver, é o que eu posso te responder. A Corte, e por que você fala, e aí respondendo já a última pergunta, objetivos, extinguir, eles não são utópicos. Veja bem, nós estamos falando de princípios. Então, princípios, vamos acabar com a miséria no ano não sei tão. É um princípio. E aí eu te falo o que nós fazemos, como aquele vídeo do início. A maioria das pessoas não sabia o que eram direitos humanos. Nós estamos falando do século XXI, e vocês viram ali que uns falavam inglês. Então, em países que, em princípio, né, a educação... Então, onde é que está a questão da educação? Né? Nós não temos essa informação. Então, quando a gente fala nisso, são princípios são princípios, são direitos que você tem. Tá certo? Não são utópicos. Eles se tornam utópicos pela nossa omissão, pela omissão do Estado, porque assim lhe interessa. Como eu digo para vocês, a África é miséria, a maioria dos países é miserável. E nunca, se vocês saberem, aqui tem muito dinheiro circulando. Mas não chega. Não chega. Entendeu? A gente sai daqui, às vezes eu fico tão cansada, entendeu? Comendo no lixo, o que eu vou fazer? Quando eu vejo, eu dou comida. Mas vamos fazer o quê? Não dá comida? Então, veja bem, eu não considero os direitos humanos de uma forma geral, senão não teria existido uma Maria da Penha, falando da questão da mulher. Né? Então, não são utópicos, eles são princípios que devem reger a nossa vida cotidiana e que nós devemos, sim, nos organizar, divulgar com os alunos, com familiares, para que a gente tenha uma maior consciência social. É o que eu posso te dizer. Senão eu já tinha largado de mão, porque eu acho que eu não sou masoquista. Ou ser uma opção de trauma aí, que as psicólogas podem analisar depois. Mas eu não acredito que sejam utópicos. São princípios que nós, ao sabermos, exatamente, é uma ferramenta civilizatória. Pronto, acabou, Daiane. Não tenho mais nada a dizer. Nair, muito obrigado por mais essa aula. Hoje a gente acabou, hoje não tivemos problema técnico, não tivemos nada, então a gente conseguiu acabar mais perto do horário. Tá? Então a gente tem, lembrando todo mundo que está aqui na sala, que a gente tem mais uma aula ainda, né? Que bom, com a professora Nair, a próxima semana, que é o tema Direitos Humanos e a Mulher, mas exatamente seguindo aqui a apresentação. A apresentação da professora Nair a gente vai disponibilizar no final da
próxima aula. Então, ao final das 3 aulas que ela tiver dado, aí sim a gente vai disponibilizar a apresentação. Sobre os vídeos, os vídeos que nós vimos aqui, nós vamos disponibilizar. Tem outros que ela também indicou, nós vamos mandar para vocês também, por e-mail e pelo WhatsApp. Então, podem ficar tranquilos.